Entender como a música no século XX tornou-se um produto do mundo industrializado. Esta é a minha busca neste programa. A virada do século XIX para o XX trouxe invenções que mudariam de maneira significativa a música. A pianola, um piano equipado com um dispositivo para tocar automaticamente a música, chegou até a inspirar Igor Stravinsky. Foi naquele momento também que começaram a surgir as primeiras tentativas de gravação e reprodução da voz humana. Elas surgem no bojo de um conjunto de invenções maravilhosas, né, que o fim do século XIX trouxe. Thomas Edison, norte-americano que inventou a lâmpada elétrica incandescente, foi o responsável por criar em 1877 o fonógrafo, aparelho que gravava e reproduzia a voz. Parece que a sua intenção não tinha nada a ver com a indústria do entretenimento, mas é curioso perceber como que rapidamente ela foi apreendida pela indústria, se dá para assim dizer, naquele momento, né, do entretenimento. Na música, os aparelhos de gravação começam a ter utilidade somente aí pela década de 1890. E aí, então, muda completamente, porque até então os gravadores eram aparelhos de uso bem funcional na indústria, nos escritórios, professores, advogados, né, tinham interesse nesses aparelhos. E a partir de 1890 é que, de fato, percebe-se o potencial que isso tem para utilização no campo do lazer com a música. Gravava-se áreas de ópera, trechos curtos, até porque não havia, né, muitos recursos técnicos de qualidade com isso, mas gravava-se muito também a música popular, que era a que estava mais disponível, e porque já havia o interesse de que essas reproduções ou esses produtos ligados com a música, eles tivessem, né, a possibilidade de ampla vendagem. Então aí já é essa ideia mesmo de reprodução dentro dos moldes da indústria capitalista. No Rio de Janeiro, que são as primeiras gravações, existem várias gravações de bandas, com Anacleto de Medeiros, que era mestre de banda, um compositor bastante conhecido, importante na música popular brasileira, compositor de marchas, de dobrados e machiches, e compositor de choro também. E aí vários cantores, né, Baiano e uma série de outros cantores que vão ingressando no mundo da chamada indústria do disco. A gente vai, aos poucos, nas primeiras décadas do século XX, constituindo pequenas companhias gravadoras, não é? Elas estavam ligadas a casas que comercializavam partituras, instrumentos musicais,
os cilindros e depois os discos e os aparelhos tocadores. Para atender às exigências da indústria fonográfica, a música foi sendo modificada. O registro, ele sempre implicou em transformações estéticas, não é? Por exemplo, no primeiro momento na era mecânica das gravações, as vozes tinham que ser fortes, graves. A execução tinha que ser em alto volume para poder ser registrada. Depois, com o advento das gravações elétricas, você tem a sofisticação disso progressiva. Once they got to the Victor studio, the band played two well-known New Orleans tunes, Dixieland Jazz Band One Step and Livery Stable Blues. The music was hot and lively. The engineer had insisted they play especially fast to fit the whole tune on one side of a record. Se convencionou a considerar a duração de uma música boa para tocar no rádio. Boa no sentido de que não era nem muito longa, né? E claro que eu já estou pensando sempre em termos do que a gente chama de música popular. A música passa a ser um produto da indústria cultural, termo criado pelos filósofos e sociólogos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer, em 1947, e publicado no texto A Dialética do Esclarecimento. Apesar de ter sido escrito também por Horkheimer, foi Adorno quem mais se destacou nessa crítica à cultura, principalmente em relação à música. O que ele chama de indústria cultural é justamente isso, essa apropriação que o meio de industrialização faz com objetos ou temas ou áreas que antes nunca pertenceram a eles. E o que há de transformação nisso? É que uma avaliação qualitativa ela é completamente descartada em prol de uma avaliação quantitativa. Tá? E que pode até bater um pouco na questão do Benjamin, a perda da aura. Walter Benjamin, Theodor Adorno e Max Horkheimer faziam parte da Escola de Frankfurt, instituição alemã fundada em 1924 que reuniu filósofos e cientistas sociais marxistas. Além de filósofo e sociólogo, Adorno era músico. E foi por conhecer bem o assunto que ele se tornou um crítico da música, principalmente da música popular. Acho que a maior crítica que ele tinha com relação à música popular é que esse tipo de música, ele era, na realidade, quase que vinculado a essa indústria cultural. Ou seja, ela precisava dessa indústria para ela poder viver, porque senão ela não existiria. A crítica de Adorno se estendeu também ao jazz. A pobreza de procedimentos e de características, a rigorosa exclusão de toda a base regulamentada, é o que torna tão difícil de entender a tenacidade dessa especialidade tão mísera, que quase não se provê de novidade e variação, senão para fins publicitários. Apesar de se haver estabelecido, e isso durante uma fase não precisamente estática, como que para uma pequena eternidade, o jazz não perdeu nada de seu caráter de moda. A acusação que o Adorno faz, tá, a este ouvinte, né, obsessivo ao jazz, é justamente uma falta de cultura musical. E de atribuir a coisas específicas, por exemplo, o ritmo entrecortado do jazz e outras coisas, né? A polirritmia, como se fossem quase que eventos exclusivos desse tipo de música, que na verdade é uma mentira. Você já tinha tido Sagração da Primavera em 1913. Apesar de ele ser, né, um dialético, um marxista, que estaria preocupado, em princípio, com o povo, coisas desse tipo, ele era um racionalista, um pensador iluminista. E, nesse sentido, ele tinha muito preconceito em relação à música popular. Ele dizia que a música popular, vamos chamar, banalizava o pensamento ou transformava as pessoas em pessoas menos ilustradas e que isso levaria a uma homogeneização do pensamento, quer dizer, as pessoas passariam a ser menos capazes até da reflexão em função dos produtos que eram impostos pela indústria, né, da indústria da comunicação, da indústria de massa. Adorno defendia a tradição e a pureza da música presentes nas peças eruditas apresentadas em salas de concerto. Mas o século XX se encarregou em misturar os estilos e os instrumentos utilizados para fazer a nova música. Foi assim com o jazz
foi assim também com o violão, instrumento que estava presente tanto na música popular quanto na erudita. O maestro e violonista cubano Léo Brauer, um dos mais importantes compositores do século XX, esteve em São Paulo para participar de um festival de violão que levou o seu nome. Foi durante um ensaio que conversamos sobre a utilização do violão em diferentes estilos musicais. O violão, ele transita bem entre a música popular e a música de concerto. Muito bem. E temos vantagem. A guitarra popular é mais fácil, em geral. Nada é fácil, pero é muito mais rápida. Se chega rápido a la música. Con la música de concierto, música clásica, se llega más lento y fatiga, pero se llega. Se a gente for comparar o violão do Brasil, a utilização do violão na música brasileira e na música cubana, como é que o senhor pode relacionar essa? Son países donde la guitarra, el violón, es casi un instrumento nacional, casi, porque primero es portátil, completo, armonía, melodía, todo. Entonces es fácil, con un pianoforte de cola no es fácil hacer viajes. Hay que ir a un piano, ese piano hay que afinar bien, tiene que estar en buena condición. Entonces la guitarra es el instrumento por excelencia en rock, en folclore de países, para los trovadores, para los juglares, cantores, cantautores, todo. Es lo mismo en Cuba, menos en países anglosaxones, menos. Pero aún así, Inglaterra, Alemania, Austria tienen florescimento enorme. O violão, principalmente na Europa, ele está presente mais na música de concerto que na música popular? Claro. La música popular se va hacia tecnologías más europeas, ¿no? Electroacústica, instrumentos electrónicos, grandes espectáculos también en nuestros países, grandes espectáculos con audiovisuales mucho más fuertes que la música para oír sola. Por eso, las músicas de concierto deben de tener otro ritmo para el público, que no sea solamente un público sentado esperando um concerto. Ainda que o violão seja até os dias de hoje o principal instrumento da música popular em todos os países latino-americanos, nos países de língua hispânica, ele se estabeleceu muito cedo como instrumento de música erudita. No Brasil, ao contrário, o violão continuou ainda por muito tempo um instrumento desprezado, que poderia até mesmo arruinar a reputação de alguém. No Brasil, o compositor Heitor Villa-Lobos foi um dos responsáveis por aproximar o violão da música erudita. Ele compôs, entre 1908 e 1912, uma série de peças, especialmente para este instrumento. Mistura de ritmos e estilos que resultaram em uma nova música. As influências da indústria fonográfica. Estes são apenas alguns dos temas presentes na polêmica que envolve a música no século XX. É um debate, como eu falei para você, quente, interessantíssimo e que eu acho que não acabou. Talvez ele esteja começando até, porque por enquanto todas as fórmulas cunhadas, todas as formas tornadas hegemônicas no século XX, elas continuam a ser reproduzidas pela cultura digital, né? Então, a gente continua esse processo de reiteração se a gente continuar olhando por esse referencial que a gente está comentando aqui, né?